Da próxima vez que você caminhar por uma rua movimentada, faça um teste. Tente encontrar a câmera. Agora imagine algo mais inquietante. Antes que você consiga encontrá-la, ela já encontrou você. Ela capturou a distância entre seus olhos, o formato do nariz e a linha do maxilar. Depois transformou seu rosto em um código matemático que pode ser comparado com uma lista de pessoas e associado ao lugar e horário em que você passou. O maior perigo não é estar sendo filmado, é estar sendo pesquisado. Nesse vídeo você vai entender como uma ferramenta criada para aumentar a segurança pode transformar uma caminhada comum em um registro permanente. E como um único erro pode fazer uma pessoa inocente parecer culpada. Mas o ponto mais assustador vem no final. Talvez o sistema não precise vigiar todos o tempo todo. Talvez baste fazer todos acreditarem que estão sendo vigiados. Imagine uma mulher chamada Lara. Às 7h42, ela sai do prédio. Às 7h51, atravessa uma estação. Às 8h03, compra café. Às 8h17, entra no trabalho. Para Lara, foram 4 momentos banais. Para um sistema conectado, eles podem formar uma sequência: identidade, horário, localização e direção de deslocamento. Nem toda câmera possui reconhecimento facial. Muitas apenas gravam imagens. A mudança acontece quando a câmera deixa de ser apenas um olho e recebe uma camada de inteligência capaz de procurar rostos. Nesse instante, Lara deixa de ser uma desconhecida na multidão. Ela pode se tornar um identificador persistente, repetido em lugares diferentes. Durante séculos, a cidade ofereceu uma proteção silenciosa, o anonimato da multidão. A inteligência artificial está começando a alterar essa regra. O processo pode ser entendido em 4 etapas. Primeiro, o software detecta o rosto. Depois, localiza pontos como olhos, nariz, boca e contorno facial. Em seguida, converte essas características em uma representação numérica, uma assinatura biométrica calculada. Por último, compara essa assinatura com as de uma base de dados. O resultado normalmente não afirma: essa pessoa é definitivamente aquela. Ele produz uma pontuação de semelhança, e alguém precisa decidir qual pontuação será suficiente para gerar um alerta. Se o limite for muito rigoroso, o sistema pode deixar de reconhecer pessoas procuradas. Se for flexível demais, pessoas inocentes podem parecer correspondências. A tecnologia não conhece caráter, intenção ou culpa. Ela calcula semelhança. O problema começa quando uma probabilidade passa a ser tratada como sentença. Isso já não pertence apenas à ficção científica. Em junho de 2026, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou planos para ampliar câmeras fixas de reconhecimento facial ao vivo em áreas de 2 bairros da cidade. No projeto, câmeras foram instaladas em estruturas urbanas existentes, incluindo postes. Segundo a própria polícia, mais de 470 mil pessoas passaram pelo sistema entre outubro de 2025 e março de 2026. Houve um alerta falso e 173 prisões durante as operações. A instituição também informou ter realizado mais de 2.000 prisões com reconhecimento facial desde o início de 2024. Esses números mostram que a tecnologia atrai governos. Ela pode ajudar a localizar rapidamente pessoas procuradas. No piloto, a polícia afirma que câmeras eram efetivas apenas durante operações, com agentes presentes e listas específicas. Mas o debate começa quando essa infraestrutura deixa de ser excepcional e passa a fazer parte da paisagem. A câmera instalada para uma finalidade pode no futuro receber outra lista, outro software ou outra regra. A questão não é apenas o que ela faz hoje, é tudo o que ela torna possível amanhã. Muita gente responde: se você não faz nada errado, não tem por que se preocupar. Mas a privacidade não é o direito de cometer crimes escondidos. É o direito de não ter cada movimento transformado automaticamente em um arquivo. Uma pessoa pode visitar uma clínica, participar de uma manifestação, encontrar um jornalista, entrar em um templo, procurar outro emprego ou simplesmente caminhar sem desejar que isso vire um evento pesquisável. O anonimato em público nunca foi absoluto. Alguém podia reconhecer você. A diferença é a escala. Uma base de dados pesquisa milhões de registros em segundos, e uma senha vazada pode ser trocada. Seu rosto não. Agora volte para Lara. Ela entra em uma farmácia e uma câmera gera um alerta. Seu rosto
Parece com o de alguém acusado de furto. O sistema não a conhece. O funcionário também não. Mas a tela exibe uma correspondência com aparência de precisão científica. Lara passa a ser seguida, abordada, revistada e obrigada a sair. Talvez chame a polícia, e ela nem sabe o que provocou aquilo. Esse tipo de dano já aconteceu. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos acusou a rede Rite Aid de usar reconhecimento facial em centenas de lojas sem salvaguardas adequadas. Segundo o órgão, o sistema produziu milhares de falsos positivos. Clientes foram seguidos, revistados, expulsos, acusados publicamente, em alguns casos confrontados pela polícia. O impacto teria sido desproporcional sobre pessoas negras, asiáticas e mulheres. A empresa aceitou uma proibição de 5 anos para o uso de vigilância facial. O NIST, órgão técnico dos Estados Unidos, também documenta que falsos positivos podem variar entre grupos de idade, sexo e origem, dependendo do algoritmo e da aplicação. Em uma cidade com milhões de comparações, uma taxa pequena pode atingir muitas pessoas reais. A inteligência artificial gera o alerta. A confiança excessiva na máquina transforma o alerta em humilhação ou restrição. Reconhecer um rosto é apenas a primeira camada. O poder cresce quando a identificação é combinada com horário, localização, compras, bilhetes de transporte, entradas em edifícios e pessoas próximas. Isso não significa que todo o sistema tem acesso a tudo. Significa que quando bases diferentes são conectadas, a distância entre ver uma pessoa e construir um perfil diminui. Algumas empresas afirmam que algoritmos analisam expressões, atenção ou possíveis emoções, mas classificar o movimento facial não é conhecer a intenção de alguém. Uma pessoa pode franzir a testa por medo, dor, concentração, luz forte ou cansaço. A máquina pode responder com confiança e interpretar o contexto de forma errada. O perigo não é uma inteligência artificial que lê a alma, é uma instituição que acredita que ela consegue. No Brasil, esse debate não está distante. O reconhecimento facial já aparece em controles de acesso, estádios e outros ambientes. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados destaca que, integrada a sistemas de vídeo, a tecnologia pode identificar pessoas à distância, sem que elas saibam que estão sendo monitoradas ou precisem cooperar. A ANPD também alerta para uso secundário de dados, coleta sem informação adequada, falhas de precisão, discriminação e naturalização da vigilância. A LGPD não proíbe automaticamente o reconhecimento facial, mas dados biométricos recebem proteção especial, e seu uso precisa respeitar finalidade, necessidade, proporcionalidade, transparência, segurança e os direitos do titular. Dizer apenas "é para sua segurança" não responde às perguntas essenciais. Segurança para quem? Contra qual risco? Por quanto tempo os dados serão guardados? Com quem serão compartilhados? E como alguém pode contestar um erro? A União Europeia decidiu estabelecer limites claros. Sua legislação de inteligência artificial restringe severamente a identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos para fins policiais, permitindo exceções específicas com autorizações e salvaguardas. Ela também proíbe a coleta indiscriminada de imagens de internet ou de câmeras para criar bases de reconhecimento facial e restringe sistemas que tentam inferir em emoções em locais de trabalho e instituições de ensino. Isso não significa abandonar toda a aplicação da tecnologia. Significa reconhecer que a eficiência não pode ser a única medida. Antes de aceitar um sistema, 5 perguntas deveriam aparecer em letras grandes. Qual é a finalidade exata? Existem alternativas menos invasivas? Quem entra na lista de comparação? Quanto tempo os dados ficam armazenados? E como uma pessoa contesta um falso reconhecimento? Sem respostas verificáveis, conveniência pode se transformar em controle sem que ninguém perceba o momento da mudança. Agora eu quero saber onde você colocaria o limite. Você aceitaria ter seu rosto escaneado diariamente se isso ajudasse a prender pessoas procuradas? Ou nenhuma promessa de segurança justifica uma cidade onde todos precisam ser identificados? Escreva nos comentários qual é o limite. Explique sua resposta em uma frase. E se inscreva no Macaco Azul, porque as tecnologias que mais mudam nossa vida raramente chegam anunciando o que pretendem fazer.
Elas chegam como conveniência, como velocidade, como segurança. O fim da privacidade provavelmente não virá com sirenes ou uma grande tela dizendo que tudo mudou. Ele pode chegar em silêncio, instalado no poste que você atravessa todos os dias. E talvez a pergunta mais importante não seja se a câmera consegue reconhecer você. Talvez seja esta: quando a câmera estiver errada, você ainda conseguirá provar quem você é?